estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para a leitura de mais 3 capítulos do livro de 1 Crônicas. Hoje leremos os capítulos 19, 20 e 21 juntos, ok? Então vamos à leitura. Livro de 1 Crônicas, capítulo 19. Ora, sucedeu depois disso que Naás, o rei dos filhos de Amon, morreu e o seu filho reinou em seu lugar. E Davi disse: Mostrarei bondade para Anum, o filho de Naás, porque o seu pai mostrou bondade para comigo. E Davi enviou mensageiros para consolá-lo acerca do seu pai. Assim os servos de Davi adentraram a terra dos filhos de Amon até Anum para consolá-lo. Porém os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: Porventura pensas que Davi, por honrar a memória do teu pai, te enviou consoladores? Não vieram os seus servos a ti para investigar e para derrubar e espionar a terra? Pelo que Amnon tomou os servos de Davi e os barbeou e cortou seus vestidos pelo meio até as suas nádegas e os despediu. Então lá se foram alguns e contaram a Davi como os homens foram servidos. E ele mandou encontrá-los, porque os homens ficaram muito envergonhados. E o rei Davi disse: Aguardai em Jericó até que as vossas barbas estejam crescidas, e então retornai. E quando os filhos de Amon viram que tinham ofendido grandemente a Davi, Anum e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata para alugar para si carruagens e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria de Maaca e de Zobá. Assim eles alugaram 32.000 carruagens e o rei de Maaca e o seu povo, que vieram e acamparam diante de Medeba e das suas cidades, os filhos de Amon se reuniram e foram para a batalha. E quando Davi ouviu isto, ele enviou Joabe e todo o exército dos homens poderosos. E os filhos de Amon saíram e ordenaram a batalha diante do portão da cidade. E os reis que tinham vindo estavam à parte no campo. Ora, quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele pela dianteira e retaguarda, ele separou todos os homens escolhidos de Israel e os pôs em formação contra os sírios. E o restante do povo o entregou na mão de Abisai, o seu irmão, e eles se puseram em formação contra os filhos de Amon. E ele disse: Se os sírios me forem mais fortes, então tu me ajudarás. Mas se os filhos de Amon te forem mais fortes, então eu te ajudarei. Seja de boa coragem e comportemo-nos valentemente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que faça o Senhor aquilo que for bom à sua vista. Assim, Joabe e o povo que estava com ele se aproximou diante dos sírios para a batalha, e eles fugiram diante dele. E quando os filhos de Amon viram que os sírios haviam fugido, eles de modo semelhante fugiram diante de Abisai, o seu irmão, e entraram na cidade. Então Joabe veio até Jerusalém. E quando os sírios viram que foram derrotados por Israel, eles enviaram mensageiros e retiraram os sírios que estavam além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, foi diante deles. Avisado disto, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão, marchou sobre eles e ordenou contra eles a batalha.
Havendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, eles lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel e Davi matou 7.000 homens dos sírios que lutavam em carruagens e 40.000 homens a pé, e matou Sofaque, o capitão do exército. E quando os servos de Hadadezer viram que eles foram derrotados por Israel, eles fizeram paz com Davi e se tornaram seus servos. Tampouco os sírios ajudariam mais os filhos de Amon. 1 Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a batalha, Joabe levou adiante o poder do exército e devastou a terra dos filhos de Amon e veio e sitiou Rabá. Porém, Davi esperou em Jerusalém. E Joabe feriu Rabá e a destruiu. E Davi tomou a coroa da cabeça do rei e achou nela o peso de 1 talento de ouro. E nela havia pedras preciosas, e ela foi posta na cabeça de Davi, e ele também trouxe muitíssimo despojo da cidade. E ele retirou o povo que nela estava e cortou-lhes com serras e com grades de ferro e com machados. Assim Davi tratou todas as cidades dos filhos de Amon. E Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém. E sucedeu depois disso que se ergueu ali guerra em Gezer com os filisteus. Tempo no qual Sibecai, o Husatita, matou Sipai, que era um dos filhos dos gigantes, e eles foram subjugados. E houve guerra novamente contra os filisteus, e Elanã, o filho de Jair, matou Lame, o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança a vara era como um eixo de tecelão. E mais uma vez houve guerra em Gate, onde estava um homem de grande estatura, cujos dedos das mãos e pés eram 24, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e ele era também filho dos gigantes. Porém, quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, o irmão de Davi, o matou. Estes nasceram aos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. 1 Crônicas, capítulo 21. E Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. E Davi disse a Joabe e aos governantes do povo: Ide, enumerai Israel desde Berseba até Dan, e trazei o número deles para mim, para que eu possa sabê-lo. E Joabe respondeu: O Senhor faça ao seu povo 100 de vezes maior do que ele é. Mas meu senhor e rei, não são todos servos do meu senhor? Por que então o meu senhor requer esta coisa? Porque será ele causa de transgressão para Israel? Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que Joabe partiu e foi por todo Israel e voltou para Jerusalém. E Joabe deu a soma do número do povo a Davi. E todos os de Israel eram 1.100.000 homens que empunhavam a espada. E Judá era 470.000 homens que empunhavam espada. Porém, Levi e Benjamim ele não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável para Joabe. Isso desagradou a Deus, portanto ele feriu Israel. E Davi disse a Deus: Pequei grandemente em fazer isso, mas agora imploro-te, remove a iniquidade do teu servo, por eu ter feito muito tolamente.
E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e conta a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: Ofereço-te 3 coisas, escolhe para ti uma delas, para que eu possa fazê-la a ti. Assim Gade veio até Davi e disse a ele: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses para seres destruído diante dos teus inimigos, enquanto a espada dos teus inimigos te supere, ou ainda 3 dias da espada do Senhor, a saber, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruindo ao longo de toda a costa de Israel. Agora, portanto, aconselha-te de qual palavra trarei de volta àquele que me enviou. E Davi disse a Gade: Estou em um grande aperto, que caiamos agora na mão do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão de homem. Assim o Senhor enviou peste sobre Israel, e ali caíram de Israel 70.000 homens. E Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la, e enquanto ele a estava destruindo, o Senhor olhou e se arrependeu do mal, e disse ao anjo que destruía: Basta, detém agora a tua mão. E o anjo do Senhor se pôs de pé junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E Davi ergueu seus olhos e viu o anjo do Senhor de pé entre a terra e o céu, tendo a espada desembainhada na sua mão estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos de Israel, que estavam vestidos de pano de saco, caíram sobre as suas faces. E Davi disse a Deus: Não sou eu quem ordenou que o povo fosse enumerado? Eu mesmo que pequei e fiz muito mal. Mas quanto a estas ovelhas, o que elas fizeram? Que a tua mão, suplico-te, ó Senhor meu Deus, esteja sobre mim e sobre a casa do meu pai, mas não sobre o teu povo, para que sejam atormentados. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que Davi deveria subir à eira de Ornã, o Jebuseu, e erguer um altar ao Senhor. E Davi subiu diante da palavra de Gade, a qual ele falou em nome do Senhor. E Ornã volveu-se e viu o anjo, e ele com seus 4 filhos se esconderam. Ora, Ornã estava joeirando trigo. E enquanto Davi vinha até Ornã olhou e viu Davi, e saiu da eira e se prostrou diante de Davi com a sua face no chão. Então Davi disse a Ornã: Concede-me o lugar desta eira, para que nela eu possa edificar um altar ao Senhor. Tu me concederás pelo preço cheio, para que a praga possa ser detida do povo. E Ornã disse a Davi: Toma-a para ti, e que o meu senhor o rei faça aquilo que é bom aos seus olhos. Eis que te dou também os bois por ofertas queimadas, e os instrumentos da eira por lenha, e o trigo por oferta de alimentos. Tudo te dou. E o rei Davi disse a Ornã: Não, mas verdadeiramente comprá-la-ei pelo preço cheio, porque não tomarei aquilo que é teu para o Senhor, tampouco oferecerei ofertas queimadas sem custo. Assim Davi deu a Ornã pelo lugar o peso de 600 shekels de ouro. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz e clamou ao Senhor. E ele lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar da oferta queimada. E o Senhor ordenou ao anjo e ele voltou a pôr a espada na sua bainha. Naquele momento, quando Davi viu que o Senhor havia lhe respondido na eira de Ornã, o Jebuseu,
ofereceu ali sacrifícios, porque o tabernáculo do Senhor, o qual Moisés fez no deserto, e o altar da oferta queimada estavam naquele tempo no lugar alto de Gibeão. Porém, Davi não conseguiu ir diante dele para indagar a Deus, porque ele estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Amém? Ó, estão mais curtos, os capítulos, né? Então, é realmente uma retrospectiva, um resumo, né, digamos assim, daquilo que nós já ouvimos nos outros livros, né? E eu queria pontuar o início o primeiro versículo deste último capítulo, do capítulo 21 que nós lemos. E ele inicia dizendo: E Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Então aí você pode se perguntar, né, por que Deus ficou tão irado? Mas o início do capítulo, né, o primeiro versículo já nos diz que esse censo que Davi fez, ele foi citado por Satanás, para que Davi tivesse crédito, talvez, acerca dos homens que eram os guerreiros, né, os prontos para a batalha, sendo que o Senhor já tinha demonstrado que um anjo só matou 185 mil dos guerreiros de Senaqueribe, né? Então, é uma coisa desnecessária foi fazer esse censo. Por quê? Porque o que está conosco é maior do que o que está no mundo, certo? O Senhor já nos disse isso. Então, não há porquê Davi ter enumerado, né? Então, uma das razões pode ser isso mesmo, que o Senhor tenha ficado irado. E nós vemos aqui claramente no primeiro capítulo: e Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel, ok? Às vezes a gente pode querer achar outras justificativas, argumentos, mas o primeiro versículo do capítulo já nos dá a resposta. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada. Nós lemos mais 3 capítulos deste livro maravilhoso que o Senhor deixou para nós, o nosso manual de vida, né, que é a tua palavra, que nos limpa todos os dias. Ela mesma diz que nós somos purificados por ela, né? Ou seja, cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados mais e mais pela leitura e pela compreensão, no crescer do conhecimento do Senhor. Isso é maravilhoso, Pai, é um processo, né? Muito obrigada por esse tempo e muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos mostra, né, que tudo deve ser colocado diante do Senhor. Tudo deve ser apresentado ao Senhor primeiramente. Todos os detalhes, os mínimos detalhes devem ser apresentados ao Senhor, porque o Senhor é onisciente, o Senhor é sabedor de todas as coisas. Então o Senhor tem a solução, a melhor solução para os mínimos detalhes dos problemas que nós temos. E também nós sabemos que os seus planos são muito maiores que os nossos, né? Muito mais altos, melhores, maiores, enfim. Tudo é melhor quando nós nos subjugamos ao Senhor, nós nos submetemos ao Senhor. É maravilhoso, Pai, porque nós não vamos na força do nosso braço. Nós não precisamos saber quantos estão conosco para guerrear, porque o Senhor é o Deus dos exércitos. É o Senhor quem luta as nossas batalhas. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Obrigada por cada pessoa que continua lendo, é maravilhoso. Nós vemos que os vídeos está tendo maior visualização de fora. Isso é maravilhoso, Senhor, porque eu sei que o quão é importante que nós possamos ler e entender a tua palavra, e é gratificante, Pai, porque primeiramente porque
o Senhor nos dá força todos os dias. É como se fosse a primeira vez que nós estamos aqui lendo, né, a primeira vez, o primeiro vídeo, né, sempre estimulados, sempre animados, enfim, é coisa mesmo espiritual, é sobrenatural, eu tenho certeza disso. E por outro ângulo, é aquele desenrolar na nossa mente durante o dia, durante a noite, daquilo que nós já estudamos acerca da palavra, já lemos acerca da palavra. Então eu louvo o teu nome, eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada. Gratidão em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, então está ficando maravilhosa a leitura, né? Não sei quanto a você, mas eu tô bem feliz com a leitura e feliz porque nós estamos seguindo juntos, né? Essa coisa da comunhão parece que é uma força, né? Uma força motriz, né? Ela se retroalimenta e nós vamos seguindo. É muito bom. Eu agradeço que você continua com a gente orando e também lendo a palavra, tá bom? Então nós nos vemos no próximo vídeo com mais 3 capítulos. Estamos quase no final deste livro também, tá bom? Então, fique na paz. Deus abençoe.